Esta é a questão número 163 do Exame Nacional do Ensino Médio de 2010, no Brasil, e o seu enunciado é o seguinte. Temos uma função representada por este T maiúsculo, que representa a temperatura de um forno. A temperatura de um forno dependendo do tempo em minutos, e o tempo é este T minúsculo. Ou seja, quando o tempo varia de 0 a 100 minutos, excluindo o 100, a temperatura é dada por esta função linear, que é, portanto, uma reta. Quando o t é superior ou igual a 100 minutos, a temperatura é dada por esta função quadrática, cujo gráfico é então uma parábola. O que é pedido é o seguinte: uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada do forno quando a temperatura for 200 graus. Pergunta: qual foi o tempo de permanência dessa peça no forno? Bom, nós queremos calcular o tempo de permanência. Reparem que poderemos fazer aqui vários tipos de análises. Eu vou fazer aqui duas análises diferentes. Vamos supor que estamos a visualizar o tempo a passar e a temperatura também a aumentar. O que é que nós poderemos concluir? Vamos colocar aqui a temperatura em cima e aqui o tempo em baixo. Portanto, no instante inicial, ou seja, quando o tempo é zero, a temperatura é quanto? Vamos aqui ao zero, quando o tempo é zero, substituímos aqui o t por zero, 7 quintos vezes zero dá 20 graus. Ok. Depois a temperatura vai aumentando até que chega aos 48 graus. E aos 48 graus é quando a peça entra para o forno. Bom, vamos chamar aqui um tempo inicial, que nós não sabemos quanto é, aliás, é o que queremos saber. Depois a temperatura do forno vai aumentando até que chega aqui aos 200 graus e é quando a peça vai sair do forno. Temos então aqui um T final, vamos chamar final. Ok? Quanto tempo é que a peça esteve no forno? Bem, é esta variação de tempo, não é? É a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. A diferença destes dois valores dá o tempo em que a peça esteve no forno, ok? Portanto, isto é um esquema que poderá ajudar a perceber o que vamos fazer. Portanto, nós vamos calcular isto. Para isso precisamos calcular o TF e o TI. Uma outra abordagem que dá jeito poderá ser a abordagem gráfica. Reparem que nós conhecemos aquelas duas funções, estes dois tipos de funções, é a função linear e a função quadrática. Poderemos aqui, através de um eixo, de um sistema de eixos, onde temos aqui o tempo e aqui teremos a temperatura, tentar ter uma visualização destas funções. Reparem, quando o t é 0, a temperatura é 20. Bom, fácil, é aqui no 20, não é? Nós sabemos que esta função temperatura vai mudar de ramo aqui no 100. Ao chegar à temperatura 100, muda de ramo. Vai deixar de ser a reta e passa a ser a parábola. Portanto, quando o tempo é 100, reparem que se eu colocar aqui 100, embora aqui não esteja o igual, como nós sabemos que isto é uma função contínua, porque não há uma variação brusca da temperatura, a temperatura vai subindo gradualmente. Se colocar aqui um 100, 100 dividido por 5 dá 20, 20 vezes 7, 140, dá 160. Portanto, vamos estar aqui no 160. Aqui seria uma bola aberta para já, isto é uma reta, e depois temos então a parábola. E a parábola, se colocarmos aqui 100 no lugar do t, também vai dar 160. Está voltada para cima, porque o que está atrás do t ao quadrado é positivo, portanto teremos assim aqui um gráfico da parábola. Okay? Esta é então a nossa função t, temperatura. E o que é pedido é então isto, eu quero saber que quando forem 48 graus no forno de temperatura, qual é este TI, qual é este instante inicial. Quando a temperatura estiver a 200 graus no forno, qual é este TF? Que temperatura é esta? Que temperatura é esta? E a diferença, a resposta então à pergunta, será-me dada então pela diferença destas duas temperaturas, destes dois tempos, o tempo final menos o tempo inicial. É o tempo que esteve no forno, ok? Bom, já repararam então que a questão neste exercício é encontrar o tempo final e o tempo inicial. Bom, mas isso também é fácil porque temos a função. Se temos a função, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, por exemplo, o tempo inicial. Eu sei que a temperatura é 48, eu sei que estou neste primeiro ramo, e então vou a esta função substituir. Portanto, eu sei que o t da temperatura inicial é igual a 48. Então eu vou substituir ali o t por temperatura inicial, que é este valor. Fica 7 sobre 5 t inicial mais 20 igual a 48. Ou seja, 7 ti sobre 5 igual a 48 menos 20. Ou seja, ti, reparem que
48 menos 20 dá 28. O 5 está aqui a dividir, vai para outro membro a multiplicar. E o 7 está aqui a multiplicar, vai para outro membro, para a operação inversa, que é dividir, ok? E nós temos agora o TI igual, ora, 28 a dividir por 7 está na tabuada do 4, 28, 7 vezes 4, 28, portanto 28 a dividir por 7 dá 4. 4 vezes 5, 20, ok? Temos o TI é igual a 20, acabamos de descobrir que aqui é 20, ok? Falta o TF. Para descobrir o TF vamos fazer a mesma coisa. Nós sabemos que a temperatura no instante final é igual a 200 graus e então sabemos que 2 vezes T final ao quadrado a dividir por 125 menos 16 sobre 5 T final mais 320 é igual a 200, ok? E vamos então resolver esta equação. Esta é uma equação agora do segundo grau. Eu vou começar por passar o 320, o 200 para este lado. E é assim que poderemos resolver uma equação do segundo grau colocando-a na forma canónica. A forma canónica é ter o seguinte, ter AT ao quadrado menos BT mais C, ok? Em que este A, B e C serão constantes e serão constantes importantes. Eu vou então passar o 200 para este membro e vou já igualar denominadores. Portanto, vou multiplicar aqui por 25 para ficar aqui 125, ok? Fica então desta maneira. 2TF ao quadrado menos 16 vezes 25, estou a multiplicar nesta fração por 25, TF, reparem, 320 menos 200 dá 120, portanto, mais 120 vezes 25, porque também já estou a igualar denominadores, ok? Isto está tudo então sobre 125 igual a 0, ok? E ficamos então com isto. Eu agora vou passar o 125 para outro membro a multiplicar e desaparece, porque 125 vezes 0 dá 0. Ficamos então com 2TF ao quadrado menos 16 vezes 25 TF mais 120 vezes 25. Eu peço desculpa que isto não me vai caber aqui, então vou apagar para não gerar confusão, ok? Mas eu preciso aproveitar agora aqui o espaço. E como preciso aproveitar espaço, vou passar para aqui, ok? Vai ficar, então, isto é um equivalente, 2TF ao quadrado menos 16 vezes 25 TF mais 120 vezes 25 igual a 0, ok? O 125 passou então para outro membro a multiplicar. O que é que eu vou fazer agora? Vou ainda simplificar mais um pouco esta equação, porque dá, em todos os membros, dá para dividir por 2, ok? Então, como dá para dividir por 2, eu vou simplificar. Vou dividir aqui por 2, tudo por 2, incluindo neste lado da equação, 0 a dividir por 2 dá 0. Então, fica aqui com TF ao quadrado, menos 16 a dividir por 2 dá 8, 8 vezes 25 dá 200, 200 TF, mais, reparem, 120 a dividir por 2 dá 60, 60 vezes 25 dá 7500, igual 0 a dividir por 2 dá 0, ou seja, dividi esta equação toda por 2. E pronto, e agora para resolver esta equação do segundo grau, que já está simplificada, poderemos recorrer à fórmula resolvente, ok? TF é igual a... A fórmula resolvente diz o seguinte, daqui eu posso tirar a fórmula resolvente, que me diz isto, T igual a menos B, atenção, aqui será mais, ok, a forma canónica poderá ter aqui mais ou menos, mas a forma resolvente é menos B, se aqui tiver menos, irá ficar menos menos, não é? Portanto, menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. É isso que eu vou aqui aplicar, reparem, menos B fica menos 200, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 200 ao quadrado, menos 4A, o meu A aqui é 1, ok?
aqui está 1 atrás, AC, e aqui 7500. Ok? Sobre 2A, 2 vezes 1, 2. Ok? Eu vou aqui fazer as contas, e eu vou tentar apertar aqui um pouco. Reparem, menos com menos, na multiplicação dá mais. Ficamos aqui com 200, mais ou menos. Ora, 200 ao quadrado dá 7500 com 7500. Vou fazer primeiro aqui esta conta. Vou fazer aqui primeiro esta parte. 4 vezes 7500. Reparem, 7500 vezes 2, 7500 dava 15.000, mas como é vezes 4 vai dar 30.000, ok? Portanto, aqui será menos 30.000. 200 ao quadrado, reparem que 200 ao quadrado dá 40.000, não é? 2 ao quadrado dá 4. Então, 40.000 menos 30.000 dá 10.000, ok? Sobre 2. E agora continuamos a fazer a conta. TF é igual a 200 mais ou menos. Quanto é que é a raiz de 10.000? Ora, a raiz de 10.000, isto vai dar 100. É só acrescentar 2 zeros, ok? 100. Reparem que 100 vezes 100 dá 10.000, ok? E aqui ficamos então com 2 e vamos ter aqui duas soluções, ok? Reparem, TF é igual a 200 mais 100, 300 a dividir por 2, 150. Ou TF é igual a 200 menos 100, 100 a dividir por 2, 50. Pronto, agora reparem, nós estamos a falar deste TF. Este TF nós sabemos que é maior do que 100. Logo, esta solução não nos interessa e o nosso TF é 150, ok? Pronto, então aqui sabemos que é 150, dá já para responder à pergunta. A resposta à pergunta é então dada por 150 menos 20, que dá 130. Ok? Resposta D. Bom, então até uma próxima!